puder responder aquela dúvida que a gente puder tirar, nós estamos aqui para isso, tá bom? A primeira pergunta que eu vou fazer pro meu pai, pro meu pastor, é sobre aquele versículo que diz que Deus não nos deu espírito de covardia, porque algumas pessoas têm usado desse versículo como justificativa para a gente manter as portas da igreja abertas nesse momento de pandemia. E aí eu vou perguntar, isso é justificativa? Não justifica. A gente tem que entender que estamos vivendo um momento especial na história, e a igreja ela está inserida na história. E, na verdade, esse tempo de pandemia, a gente tem que entender que esse é o querer de Deus. Eu não acredito que Satanás tem algum poder sobre a igreja. Tudo que acontece na minha vida e na vida da igreja é pelo querer santo e soberano do Senhor. Então, na verdade, é um tema que não é tão simples assim, até muito complexo, mas para quem está vivendo dentro da realidade da igreja, deve procurar compreender o que é que Deus está querendo nos falar nesses dias. Mas é uma pandemia que tem matado muita gente, tem tirado a vida de muita gente, e nós nos lembramos que o diabo tentou ao Senhor Jesus Cristo, colocando no alto na parte mais alta do templo, né? Disse: se tu és o filho de Deus, se joga daqui para baixo. Então, nós precisamos nos guardar, nos precaver. Nós já entendemos que não são apenas os descrentes que estão morrendo, tem muito crente morrendo também, e nós não devemos tentar a Deus. Deus pode nos guardar, Deus pode nos guardar, mas nós não devemos tentar a Deus, até porque a fé está no nosso coração, tá? Eu lembro que o apóstolo Paulo foi preso muitas vezes, e a maioria das suas cartas foram escritas quando ele estava preso. Ele não estava congregado, ele era preso, e ele chegou a dizer que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, o congregar é um mandamento bíblico. Porém, há momentos na vida, na história, que precisamos compreender o que Deus está querendo falar às nossas vidas, falar às igrejas, e entender o querer dele. E não devemos tentar jamais a Deus. É isso. Acho que nesse contexto, né, tem outra coisa que é muito interessante também a gente discutir. Eu tenho escutado alguns relatos, né, tenho lido muitas coisas também, principalmente aqui na internet, e algumas pessoas dizendo que, na verdade, essa pandemia é uma obra do diabo para fechar as igrejas, né, para perseguir os cristãos. E eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Será que a gente realmente tem que olhar essa pandemia somente como uma obra do inimigo para fechar as igrejas? Ou será que Deus também tem alguma coisa para dizer para nós como cristãos nesse momento de pandemia? Não justifica. A gente tem que entender que estamos vivendo um momento especial na história. A igreja ela está inserida na história. E, na verdade, esse tempo de pandemia, a gente tem que entender que esse é o querer de Deus. Eu não acredito que Satanás tem algum poder sobre a igreja. Tudo que acontece na minha vida e na vida da igreja é pelo querer santo e soberano do Senhor. Então, na verdade, é um tema que não é tão simples assim, até muito complexo, mas para quem está vivendo dentro da realidade da igreja, deve procurar compreender o que é que Deus está querendo nos falar nesses dias. Mas é uma pandemia que tem matado muita gente, tem tirado a vida de muita gente, e nós nos lembramos que o diabo tentou ao Senhor Jesus Cristo, colocando no alto na parte mais alta do templo, né? Disse: tu és o filho de Deus, se joga daqui para baixo. Então, nós precisamos nos guardar, nos precaver. Nós já entendemos que não são apenas os descrentes que estão morrendo, tem muito crente morrendo também, e nós não devemos tentar a Deus. Deus pode nos guardar, Deus pode nos guardar, mas nós não devemos tentar a Deus, até porque a fé está no nosso coração.
Tá? Eu lembro que o apóstolo Paulo foi preso muitas vezes e a maioria das suas cartas foram escritas quando ele estava preso. Ele não estava congregado, ele era preso, e ele chegou a dizer que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, o congregar é um mandamento bíblico. Porém, há momentos na vida, na história, que precisamos compreender o que Deus está querendo falar às nossas vidas, falar às igrejas e entender o querer dele. E não devemos tentar jamais a Deus. E outra coisa muito interessante para a gente conversar também é que eu vejo que nós temos muitas pessoas apegadas a essa ideia da casa do Senhor, né? Ah, mas eu vou deixar de ir para a casa do Senhor, eu vou deixar de me congregar, de estar no templo, de estar ali com os meus irmãos. Essa ideia fixa, essa ideia de um certo apego às quatro paredes do templo, como se os templos fossem a casa do Senhor. E aí, pai, o que a gente pode falar a respeito disso? Eu acredito que cristianismo, Larissa, é relacionamento. Tá? Então, na cruz o Senhor restaurou o nosso relacionamento com Deus. E cristianismo é relacionamento. E na verdade, quando a palavra diz assim, o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O lugar santo é Jesus. O templo é Jesus. E nós nos relacionamos com Ele. Não estou dizendo que não seja mandamento bíblico o culto congregacional. Mas a gente tem que entender, procurar entender o que o Senhor quer nos falar. Havia uma igreja lá em Apocalipse que o Senhor saiu dela. O Senhor disse, eis que estou à porta e bato, eu não estou mais me congregando com vocês. Então nós não podemos tentar a Deus, nós não podemos ser um exemplo ruim para as autoridades, precisamos ser um exemplo bom e testemunhar de Cristo e permitir que o Espírito Santo sonde nossa mente e nosso coração. Por que Jesus Cristo disse para aquela igreja lá de Apocalipse, eu não me congrego mais com vocês, eu estou fora? Então Jesus estava errado em não se congregar, porque Jesus, diz a palavra, ele está no meio da igreja. E ele disse, eu estou fora. Devemos entender também que igreja é aquilo que Jesus disse. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então esse é o tempo da gente viver igreja. Mas igreja não templo de concreto e tijolo. Mas igreja de Jesus no meio da família, no meio daqueles que são mais próximos. E a palavra não está presa. Se no tempo de Paulo, que nós não tínhamos os recursos que temos hoje, Paulo dizia, eu estou preso, mas a palavra não está algemada, imagina hoje. A palavra não está algemada. E vivermos igreja realmente. Tá? Até porque eu creio que vai chegar um tempo de uma grande perseguição da manifestação do anticristo, que nós não vamos ter tempo de concreto e tijolo. Nós vamos ter pessoas se congregando e o templo de Cristo, e com o templo de Cristo, com o lugar sagrado que é Jesus, adorando ao Senhor e testemunhando do Senhor. Então é isso que eu penso. É tempo da igreja ver, procurar entender o que é que o Senhor está falando. E jamais pensar, o diabo agora tomou conta da igreja, assumiu o controle da igreja. Não da igreja que eu creio, não da igreja que eu participo. Na igreja que eu creio que o Senhor me chamou, o diabo jamais mandou e jamais mandará. Né? Eu sei que muitos de vocês talvez estejam até passando por situações em que não sabem o que fazer. Ah, porque o meu pastor, porque o meu líder espiritual está me pressionando para que eu vá para a igreja, para que leve minha mãe que é idosa, para que leve minha avó, minha tia. Talvez muitos não estejam sabendo como reagir. Se eu não for, eu estou em desobediência, o que eu posso fazer diante dessa situação? Então, vou passar a bola para o papai também, para que ele possa responder e falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a atitude, a decisão de cada um de fazer o seu papel nesse momento, de ficar em casa, de evitar as aglomerações
E como que a gente pode lidar com isso em relação à liderança da nossa igreja, por exemplo, a um certo constrangimento em tomar essa decisão, que muitas vezes são decisões que vão contra o que a liderança da igreja está falando. Porque nós temos lideranças de igrejas que acham a todo custo que não, que nós precisamos sim, que a igreja precisa abrir as portas e estar ali a todo custo testemunhando, tá bom? Então vamos tentar responder um pouquinho dessa pergunta para que você se sinta também mais tranquilo em tomar a sua decisão e embasar a sua decisão nesse momento. Larissa, eu espero não estar sendo rude no que eu vou falar, mas eu vou falar com verdade. E certa vez, quando eu pastoreava em uma igreja, uma senhora passou perto de mim, ela se congregava numa igreja, e ela me disse assim: pastor, a minha igreja vive aberta, e a sua não está aberta. Por que a sua igreja não está aberta? Eu respondi para ela: porque a minha igreja não é comércio. Quem tem que abrir é comércio que dá lucro. Mas a minha igreja está aberta. Inclusive, agora mesmo eu estou saindo para visitar alguém, porque a igreja onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então, igreja aberta, não é esse pensamento, igreja aberta não é igreja, é prédio aberto. É prédio aberto. Eu estou tendo comunhão com muita gente, embora não possa abraçar, não possa beijar, mas eu estou tendo comunhão anunciando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus jamais está presa. E eu quero dizer para você que se cuide. Cristianismo não é opressão. Cristianismo é amor. O apóstolo Paulo dizia: o amor de Cristo me constrange. Então, nada que vem sob pressão e opressão, e até com ameaça de maldições, isso não vem de Deus. Devemos nos congregar quando nós sentimos liberdade para isso, para testemunhar, para amar os irmãos. Então, sirva a Cristo de uma maneira que não arrisque a sua saúde, que não tente a Deus, que não cause problemas para as autoridades instituídas, porque também são constituídas por Deus, para as autoridades sanitárias. Além de se cuidar, pense também no seu parente, pense no seu irmão, no seu avô, na sua avó, na sua mãe. Quando Jesus Cristo disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é cristianismo bíblico. E devemos repensar até mesmo essa maneira de se congregar, dando ênfase a templo, a rituais, em vez da fé, em vez do amor. Espírito quebrantado, coração quebrantado é o que o Senhor quer, não sacrifício de tolo. O Senhor não quer sacrifício de tolo. No tempo de Deus, essas coisas vão passar, quando Jesus Cristo repreender tudo isso. E a lição para hoje é: por que Deus removeu o testemunho da igreja de Éfeso? Testemunho congregacional. Porque o apóstolo Paulo dizia: eu estou preso, mas a palavra está solta. Que o Espírito Santo fale a cada um neste momento e revele à sua igreja que Ele é o Senhor da igreja e que Ele quer nos falar nesses dias. Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Amém. Esse vídeo tenha sido esclarecedor para você que está assistindo aqui, que compartilhou um pouco do seu tempo com a gente. Espero que possa ter lhe ajudado a tomar algumas decisões, possa ter lhe ajudado a amadurecer algum aspecto da sua vida cristã. E é o que já foi dito aqui: esse é um momento de nós termos responsabilidade, esse é um momento de nós amadurecermos os nossos conceitos de vida cristã, sairmos dessa ideia de que crente é aquele que está na igreja o tempo todo, na igreja templo físico de 4 paredes, e começarmos a amadurecer a ideia de que nós somos igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, independente de qualquer situação, e que nesse momento nós precisamos ter amor e responsabilidade social pelas pessoas, pelas vidas que estão ao nosso redor, e que você tenha tranquilidade, que você tenha paz em tomar suas decisões, como o pastor Gel falou, que você não se sinta oprimido por nenhuma autoridade espiritual que coloque sobre você qualquer tipo de pressão
qualquer tipo de ameaça que faça você se sentir uma pessoa que não tem fé ou que não acredite nos milagres de Deus, no poder de Deus, só porque você quer ser prudente. Porque a Bíblia nos ensina a sermos prudentes, a Bíblia nos ensina a não tentarmos a Deus, a Bíblia nos ensina a termos responsabilidade e amor para com as pessoas que estão ao nosso redor, tá certo? Em breve a gente vai voltar, fazia muito tempo que eu não gravava os vídeos, por conta da correria, enfim. Mas se Deus quiser, agora nós vamos dar continuidade ao nosso projeto, continuar falando com vocês a respeito de coisas da nossa vida cristã, tentando sempre trazer isso tudo de acordo com a sã doutrina. Um beijo e até a próxima!